Olá, queridos amigos. É uma grande alegria estar aqui nesse momento, nesse programa Comunhão no Lar, que nós fazemos com muito carinho aqui da nossa casa para a casa de vocês, levando as nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, tendo a oportunidade de conversar um pouquinho e trazer um pouquinho dos nossos pensamentos a respeito desses temas tão importantes. Hoje eu quero trazer um tema que vem do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 21, que se chama Caminhos Retos. Emmanuel que traz essa coleção em que ele pega algumas passagens do Evangelho, das cartas de Paulo e de textos que são caros a todos nós e faz pequenos comentários. Nesse caso, ele fala desses caminhos retos e nos traz esses ensinamentos sobre isso, né? Caminho reto, ele fala, é um caminho que nos leva na direção, né? Todos nós aprendemos que o caminho reto é o caminho mais curto para ir para um determinado lugar. Então, quando nós tomamos esse caminho reto, nós temos facilitado a nossa rota, nós temos facilitado a nossa direção, nós caminhamos mais rápido e caminhamos de uma forma mais fácil. E qual é o caminho reto? Emmanuel nos mostra que caminho reto é o caminho do bem, é o caminho que nos leva ao bem e que nos faz seguir com naturalidade esse caminho, né? E o que é o bem? Está lá no livro dos Espíritos, na questão 630. Kardec se lembrou de perguntar isso, e a resposta dos Espíritos foi clara, mas quase tautológica, uma resposta que diz a essência da verdade, mas que às vezes nos deixa mais questionamentos ainda. Eles dizem que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que lhe é contrário. E aí, Kardec ainda pergunta onde está essa ciência dessa lei, e eles nos dizem que está na nossa consciência. Então, nós temos dentro de nós a chave do que é o bem, do que é o mal, do que é aquilo que nos aproxima de Deus e do que é aquilo que nos afasta de Deus. Essa definição, eu costumo dizer, até para os meus alunos do EJA, que é algo que nós percebemos e compreendemos com os nossos sentidos e também com a nossa inteligência de uma forma muito clara. E que, para mim, é um grande norteador da minha vida. Porque se alguém fala de amor, fala de Deus, fala do Cristo, se coloca como emissário do bem, mas não está de acordo com a lei de Deus, não está de acordo com o Evangelho e com os ensinamentos do Cristo, ele não está falando em nome de Deus. Então, se alguém se diz um emissário do bem, mas promove a morte, promove a destruição, promove o apequenamento dos seres, promove tudo aquilo que é contrário à doutrina do Cristo, com certeza essa pessoa não está falando em nome de Deus, não está agindo em nome de Deus. Devemos procurar na nossa consciência se cada ato, se cada gesto, se cada ação nos aproxima de Deus, nos aproxima do melhor de nós mesmos, nos aproxima da essência da caridade e do bem, ou se ela nos afasta. Eu me lembro de um quadrinho de uma personagem muito interessante, né, que até hoje existe, que é a Mafalda, em que a mãe dela pede para ela ir na padaria, comprar uma série de coisas e dar um dinheiro. Na volta, ela vai, traz tudo que a mãe pede e devolve o troco. E aí ela pergunta, por que você não ficou com o troco? Ela diz, porque o inquilino não permitiu. Aí a mãe, que inquilino? Aí ela diz, esse inquilino que nós temos aqui na nossa cabeça. Esse inquilino se chama consciência, grilo falante, qualquer coisa, né? Todos nós temos a consciência, todos nós temos esse inquilino que nos impede de fazer o que é errado, que nos direciona ao bem e que nos mostra o que é o bem. Nós não podemos calar esse inquilino, nós podemos dizer, fazer contrariamente a ele, né? Como o Pinóquio agia e chegou a maltratar, até aprender e a brigar com o grilo falante. Nós vivemos brigando com nossa consciência, mas não podemos calá-la. Ela está aqui dentro de nós, ela nos orienta e nos dá aquele sentimento de plenitude quando nós fazemos o bem, ou nos dá aquele sentimento de aperto quando nós nos afastamos do que é o nosso melhor caminho.
O caminho reto é a menor distância entre dois pontos, mas eu me lembro também, quando eu era criança, tinha uma propaganda que eu gostava muito, achava super interessante, que era de uma companhia aérea, eu acho que é a Varig, que nem existe mais hoje em dia, né? Mas ele colocava assim um, é, na verdade era como se fosse um rosto, né? Um emoji, uma bolinha, é um rosto redondo, duas estrelas e dois pontos aqui embaixo. E aí fazia uma curva assim. E aí que o aviãozinho ia descrevendo essa curva de um ponto a outro. E aí ele dizia que a Varig era a melhor distância entre dois pontos. Então, nem sempre a menor distância, por mais que seja o caminho reto e aquele que seria o mais apropriado, é aquela que para nós é a possível no momento. Às vezes a gente vê que as estradas são sinuosas, a gente não consegue fazer o caminho reto. Às vezes o GPS mostra assim uma linha reta e a gente vê que se a gente seguisse essa linha reta seria rápido, em pouco tempo a gente chegaria, mas a gente precisa dos caminhos sinuosos para evitar os obstáculos ou para, enfim, nos adequar a aquilo que a gente faz. Os rios fazem isso, né? Os rios não são caminhos retos, mas são bons caminhos, são aqueles caminhos que vão contemplando os acidentes da natureza, que vão passando pelas montanhas, contornando as pedras e vão se ajustando, né? Vão aceitando outros rios que se juntam a eles e vão fazendo daqueles caminhos mais interessantes também e mais acolhedores. Nós temos inúmeros exemplos no Evangelho de pessoas que fugiram do caminho reto, que erraram e que conseguiram retornar a esse caminho depois de muita luta, de muita dor e de muito aprendizado também. E são caminhos que nos mostram que não existe nenhuma distância que a gente percorra que seja tão longe que não haja caminho de volta. Não existe nenhuma forma de que a gente se afaste tanto, tanto, tanto que vamos além do ponto de retorno. E a gente tem os exemplos, por exemplo, do filho pródigo, que estava na casa do pai e que resolveu pedir a sua herança e deixá-lo e trilhar a sua própria vida, se afastando daquele que era o caminho dele, daquele que era o caminho mais fácil, que era a permanência ali com o pai. E ele se afastou e fez todo aquele caminho que teve o prazer, teve a tristeza, teve a desesperança, teve o sofrimento, teve a fome, teve a humilhação e teve todas as fases, mas que acabou reconduzindo-o ao Pai. A gente pensa naqueles que, que erraram, como o nosso próprio mentor Emmanuel, que escreve esse texto, que num determinado momento se afastou também, fez escolhas trágicas, foi advertido pelo Cristo, mas não deu ouvidos naquele momento, mas mais adiante, tendo tido o sofrimento que veio das suas próprias ações, conseguiu compreender a verdade e retomar o caminho de volta, voltando a mensagem do Cristo e modificando o seu caminho, voltando a esse caminho. E o próprio Paulo também, que chamado pelo Cristo em inúmeras ocasiões, convidado de inúmeras formas, convidado por Estevão, convidado por Abigail, sua noiva, convidado por inúmeras pessoas que estavam ao seu redor e que lhe levavam ao conhecimento do Cristo, rechaçou e foi se tornando cada vez mais violento, mas recebeu esse convite e não conseguiu resistir a ele num determinado momento, aceitando e retornando a Deus, dessa vez sob a forma do seguidor do Cristo, que já o convidava há tanto tempo. Então, mesmo quando não conseguimos trilhar o caminho reto, mesmo quando nos afastamos, há sempre, sempre, sempre um caminho de volta que nos reconduz e que nos leva a esse bem que nós falamos. E esse caminho é um caminho de sofrimento, de dor, mas é também um caminho de imenso aprendizado. Tem um livro que é muito interessante, que ele se chama Eustáquio, 15 séculos de uma existência, em que ele vai narrando 17 encarnações desse espírito, em que ele passa pelas mais diversas experiências, em que ele erra, erra de novo,
e erra de novo, até que vai sendo conduzido pela espiritualidade maior a situações que vão levando ele a reconduzir o seu caminho, a mudar e a fazer uma nova direção e se reconciliar com Deus e consigo mesmos. E tanto que essas experiências nos ensinam, porque nós também permanecemos errando durante muito tempo, nós permanecemos distantes, mas chega para nós o caminho do chamado, chega para nós o caminho do convite, em que nós não conseguimos resistir, em que nós olhamos novamente para o nosso Pai e dizemos: é na casa do Pai que é o meu lugar. Outra história muito interessante é a do jovem rico, que ouviu também do Cristo aquele convite, e o Cristo sabia que aquele era um chamado que evitaria para ele muito sofrimento, muita dor, que evitaria a tragédia que se deu na sua vida. Mas ele não foi capaz, naquele momento, de aceitar e arcou com as consequências da sua decisão difícil. Mas com certeza soou para ele o momento do chamado do Cristo, o momento do acolhimento e o momento do recomeçar. E tantas outras histórias belíssimas de pessoas que, mesmo tendo se afastado, voltaram e fizeram esse caminho, refizeram o seu caminho. Tem uma história, né, que fala que um ditado popular que fala que a gente às vezes dá uma volta de 360 graus, e aí dizem, uma volta de 360 graus nos reconduz para o mesmo lugar. Mas como dizia uma música também, que eu ouvia há bastante tempo, né? Cada volta é um recomeço. Então a gente muitas vezes faz isso. A gente vai, sai daquele lugar, dá uma volta inteira e volta exatamente ao mesmo lugar onde a gente começou. Mas a gente não volta sem nada, a gente volta com toda a experiência de ter passado por tudo aquilo, como o filho pródigo. Saiu da casa do pai e retornou a ela, mas ele não voltou o mesmo homem que ele saiu. Ele voltou com toda aquela experiência de dor, de alegria também, de abundância e de escassez, de muita alegria e de desesperança, de ter vivido no abraço dos seus amigos, mas ao mesmo tempo no abandono desses mesmos amigos. Então, ele era um homem, com certeza, muito rico de experiência quando ele voltou. E essas voltas que nós damos, que nos reconduzem, são voltas que nos trazem muita vivência, muita experiência, às vezes permeada de dor, de suor, de lágrimas, mas de muitas riquezas e de muito aprendizado. Então, busquemos aprender, busquemos seguir a nossa intuição, seguir a nossa consciência, busquemos os caminhos retos, busquemos seguir a força do bem, busquemos nos questionar a cada momento qual é o bem, o que é que nos aproxima de Deus dentro daquela situação. Houve há um tempo um movimento que eu acredito que ainda exista hoje, né? Que é o que Jesus faria, que dizia que a cada momento nós devemos nos perguntar, quando tivermos dúvida, ou diante das grandes e pequenas decisões da vida, deveríamos nos perguntar o que Jesus faria diante dessa situação, o que ele gostaria que eu fizesse, o que ele esperaria de mim. E dentro dessa questão do livro dos Espíritos, eu digo, o que é o bem? O que é que me aproxima de Deus diante de determinada situação? Mas me aproxima da essência da sua mensagem, da essência que é o amor, que é a caridade, que é a benevolência, que é a paciência, que é o perdão. Eu sou capaz de tomar essa atitude agora? Eu sou capaz de caminhar nessa direção, pelo menos 1 milímetro, ainda que eu não consiga chegar neste momento? Eu sou capaz de me direcionar nesse sentido? O que eu estou fazendo está me aproximando ou está me afastando? Eu estou caminhando no sentido contrário? Eu estou pegando um desvio da vida e caminhando por um caminho que eu vou ter que contornar, que eu vou ter que voltar, que eu vou ter que seguir, porque afinal de contas é a nossa trajetória inevitável o bem. Por mais que nos distanciemos, por mais que nos afastemos desse caminho reto, nós voltaremos a esse lugar, a esse colo de pai,
de onde nós saímos, a essa casa onde nós temos o amor, onde nós temos a abundância, onde nós somos chamados de filhos e recebemos tudo o que nós precisamos naquele momento. Recebemos a insígnia de Deus e recebemos o chamado sempre. Então, sigamos o nosso caminho, busquemos o bem, mas tenhamos a certeza que nos nossos erros, nos nossos distanciamentos, mesmo quando nos afastamos do Pai, quando escolhemos seguir outros caminhos, Ele estará nos esperando. O caminho do bem é o nosso caminho inevitável. O caminho da felicidade é o nosso destino inexorável. Nós seremos felizes, nós seremos perfeitos, nós teremos comunhão com Deus e seguiremos o seu caminho. Tem uma doutrina oriental que fala do taoísmo, que fala do Wu Wei, que é o caminho fácil, o caminho simples. É o caminho do rio, aquele caminho que contorna os obstáculos e que segue. Quando nós seguimos o fluxo, nós percebemos que vamos fazendo isso com mais facilidade. Deixamos de remar contra a maré e vamos nos encontrando com o bem, vivendo em comunhão com a vida, vivendo em comunhão com o amor, vivendo em comunhão com o Cristo e sendo um com Ele. Então, é a boa notícia que eu queria terminar hoje, esse nosso encontro, que à medida em que nós vamos nos aproximando do bem, o caminho não vai ficando mais difícil, mais duro, vai ficando mais fácil, mais leve. Tem uma questão 919 do Livro dos Espíritos em que ele pergunta, né, se nós conseguimos fazer o bem com naturalidade. Aquelas pessoas, aqueles espíritos, para quem fazer o bem já é natural. Se nós também chegaremos nisso. E aí, os espíritos respondem a Kardec que sim, se nós fizermos pequenos esforços, mas são poucos os que o fazem. Então, sigamos nesses pequenos esforços, nessas pequenas decisões, nesses pequenos caminhos, nas perguntas que às vezes nos incomodam, mas que precisam ser respondidas. Eu estou caminhando no sentido do bem, eu estou caminhando no sentido de Deus, e nós perceberemos que nossa vida vai ser melhor, vai ser mais fácil. Será o caminho sem oposição, será o caminho do fluxo do rio, do fluxo do amor, do fluxo de Deus. Encontro vocês lá. Todos nós seguiremos o bom caminho e nos encontraremos com Deus e conosco mesmos. Muito obrigada a todos e um grande abraço. Até a próxima.